Hoje vamos dar início a uma nova série de mensagens que tem por título O Poder da Oração. E o tema de hoje é Por que orar? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim: Orai sem cessar. Vamos dizer todos juntos? Orai sem cessar. O que é oração? Oração é falar com Deus, é buscar um relacionamento profundo de amizade, de intimidade e de comunhão com Deus. Muitas pessoas também confundem oração com intercessão. Enquanto oração é falar com Deus e buscar ter um profundo relacionamento com Ele, intercessão também é falar com Deus, mas é falar com Deus pedindo por outra pessoa. A palavra intercessão significa ficar entre, é ir a Deus por meio da oração em favor de outra pessoa. Mas a pergunta ainda continua: por que orar? Por que nós devemos orar? Por que nós devemos falar com Deus? E é interessante como a Bíblia, ela nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, a importância da oração. Quando a gente vê Moisés guiando o povo, por exemplo, pelo deserto, chega um momento da vida de Moisés, irmãos, em que ele não consegue mais guiar o povo. E ele diz ao Senhor: Senhor, eu não vou mais guiar esse povo. Por acaso eu dei a luz a eles? E diante dessa crise, Moisés pede para morrer. Ele diz: mata-me. Ele ora ao Senhor pedindo a sua própria morte, porque estava pesado demais carregar aquele povo nas costas. Foi aí que, depois dele ter orado, Deus usou Jetro, o seu sogro, para dizer a Moisés: Moisés, tu estás trabalhando muito. Você deve orar mais para trabalhar menos. O conselho de Jetro a Moisés está registrado em Êxodo, capítulo 18, versículo 19. É interessante porque, nesse contexto aqui, Jetro, que era também pastor de ovelhas, que viveu muito tempo com Moisés, aconselha Moisés e diz: sem dúvida, Moisés, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu não podes fazer. E aí, Jetro vai dizer para Moisés, no versículo 20, ensina-lhes os estatutos e a lei, e faze-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra quem deve fazer. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza. Põe sobre eles chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Aqui, Jetro estava aconselhando Moisés a ir a Deus através da oração e ensinar ao povo, além de orar, também colocar em prática a palavra. Ensina-lhes os estatutos. Moisés, ele recebeu descanso na medida que ele entendeu que a obra que ele estava fazendo não era dele. Porque devemos orar? Para receber direcionamento do Senhor. Segundo, por que devemos orar? Porque essa é a missão de todo crente. Jesus nos ensinou a todo tempo a orarmos. O ministério de Jesus foi um ministério de oração. A oração foi a missão primordial de Jesus. E ele foi um homem de oração. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus, ele reúne os seus discípulos e convoca-os para a oração. Diz o texto, Lucas capítulo 6, verso 12 e 13, que naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus foi um homem de oração. Devemos orar para fazer boas escolhas.
Jesus, antes de escolher os 12, ele orou. Mesmo ele sendo Deus, como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, não usurpou ser igual a Deus. Mas antes mesmo ele se humilhou e, tomando a forma de servo, se fez semelhante como um de nós. Jesus, como homem, ele precisou orar. A vida de Jesus foi uma vida de oração. Capítulo 11 de Lucas, versículo 1, nós vemos um Jesus que ora. E aqui é interessante porque diz o texto, Lucas 11:1, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É que os discípulos não pediram a Jesus para ensinar a eles a pregar. Senhor, ensina-nos a pregar? Em nenhum momento das Escrituras você vai ver isso. Os discípulos pedindo a Jesus para que Jesus ensine a eles a pregar. Senhor, ensina-nos a curar. Os discípulos não pedem por isso. Mas é interessante porque o que os discípulos vão pedir a Jesus é: ensina-nos a orar. Por quê? Porque os discípulos estavam vivendo perto de Jesus. E Jesus orava tanto, a vida de oração de Jesus era tão intensa, que os discípulos queriam ter uma vida daquela, uma vida de oração. Por isso eles perguntaram, Senhor, eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Devemos orar, irmãos, também porque os apóstolos priorizaram a oração. A gente vê que Jetro priorizou a oração para o povo ser guiado. Jesus priorizou a oração para seguir com o seu ministério e fazer a escolha dos 12. E os apóstolos também, eles não desistiram de orar. Em Atos capítulo 6, versículo 4, a gente vê a igreja orando. Atos capítulo 6, versículo 4. O contexto aqui é que a igreja estava crescendo. E diante desse momento do crescimento da igreja, muitos serviços estavam aparecendo. E diz o texto, no versículo 1, que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é razoável que nós, os apóstolos, os pastores, abandonem a palavra de Deus para servir às mesas. O que é que estava acontecendo? Pelo crescimento da igreja, os apóstolos não estavam tendo tempo mais de orar, nem de investir tempo na meditação da palavra. E isso é um perigo para um pastor, para um líder, para um crente. Quando o crente ele prioriza outras coisas, ao invés de priorizar a oração e a palavra, esse crente ele corre um risco de sofrer suicídio espiritual. Aqui os apóstolos se atentaram a isso e disseram no versículo 4: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos, eles buscaram colocar como prioridade a oração e a palavra. Não existe pastor sem uma vida de oração. Não existe um pastor se não tiver uma vida de estudo. Todo pastor ele tem o direito de ter uma vida de oração, ele tem um dever de ter uma vida de oração e de leitura da palavra. Não de leitura, mas de meditação e de aprofundamento das Escrituras. Porque é o nosso dever como pastor conceder um bom alimento às ovelhas. Esse é o dever de todo pastor, de todo líder e de todo cristão. Todo crente, ele tem o dever de ter a sua vida devocional ativa com Deus. Sem oração e sem meditação da palavra, você corre o risco de cometer um suicídio espiritual.
É interessante quando a gente vê alguns crentes se afastando da igreja. A primeira pergunta que eu faço é: você está lendo a Bíblia? Você está orando? E a maioria das pessoas que se afastam da igreja, elas respondem: minha vida de oração está fraca. Minha vida da meditação da palavra está fraca. Porque o que sustenta o crente, irmãos, é a oração e a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, a oração é o nosso sustento, é o nosso alimento diário. Por que devemos orar? Porque Paulo aconselhou Timóteo a fazer isso. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Paulo, um velho guerreiro, um crente já maduro, aconselhando o jovem Timóteo. E na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, o texto nos diz: antes de tudo, Timóteo, exorto você que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, com ações de graças em favor de todos os homens. Ninguém sobrevive sem o ministério da oração. Não dá para ter uma vida com Deus sem falar com esse Deus. Não dá para ter uma vida com Deus sem buscá-lo, sem adorá-lo, sem desejá-lo. A oração, irmãos, é um elo entre a terra e o céu, entre você e Deus. Quando você ora, você se conecta com o seu Deus. É o Wi-Fi. A oração é o Wi-Fi. E vai estar sempre ligado lá, nunca falha. Quando você ora, Deus está com seus ouvidos atentos. Paulo aconselhou Timóteo a dizer: Timóteo, ore, suplique, interceda. E a gente viu aqui o que é intercessão. É orar em favor do outro. Não é? É levar o seu irmão a Deus por meio da oração. No versículo 2 ele continua dizendo: ore em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Porque devemos orar? Para termos paz. Ore para que tenhamos vida tranquila e mansa, de piedade e respeito. Olha o poder da oração. Ore pelos políticos. Ore pelos governadores. São autoridades. Ore pelos policiais. Ore pelos juízes, pelos delegados. Todos aqueles que se acham investidos de autoridade são dignos da nossa oração. Todos, todos, todos. E Paulo estimula o jovem Timóteo a ter uma vida de oração. Porque sem oração, não vai. A prioridade da vida de todo cristão deve ser a oração. Quanto mais oramos, mais Deus opera. Quanto mais oramos, mais Deus faz. E a ideia é essa: quanto mais você ora, menos você trabalha. Quanto mais você ora, menos você se entristece. Quanto mais você ora, menos você tem problemas. Por quê? Porque você tem uma pessoa que está ali cuidando de você. Enquanto você ora. O grande avivalista John Wesley, ele disse: Deus não fará nada na terra, a não ser por meio da oração. Deus não vai fazer nada na terra, a não ser por meio da oração. E foi mesmo assim que aconteceu com Moisés. Quando Deus diz que destruiu o povo, Moisés foi lá e orou em favor do povo. E Deus se arrependeu. Se arrepender de Deus é voltar atrás, por meio da oração. Lembra de Abraão? Abraão orou a Deus: Senhor, tu vai destruir essa cidade. E Deus disse o quê? Se tiver 10, Abraão, não destrua. Mas não tem 10.
Senhor, tu vai destruir? E Deus disse o quê? Se tiver 9, se tiver 8, 6, 5, 4, se tiver um justo que clame, eu não irei destruir essa cidade. E esse um era Abraão, que estava se colocando na brecha. Irmãos, o poder da oração é incrível. É por meio da oração que o diabo é derrotado. Tiago capítulo 4, versículo 7, o texto nos diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que devemos orar? Porque é assim que nós vencemos nossas guerras espirituais. Guerra espiritual se vence com oração. Não se vence falando mal do outro. Não se vence guerra espiritual com deboche. Porque o campo da guerra não é físico, mas é espiritual. E se é espiritual, portanto, eu venço com oração. Porque Deus, Ele é o Senhor da guerra. Por que devemos orar? Porque é por meio da oração que o perdido encontra a salvação. Lucas 18, versículo 13. O texto nos diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Através da oração, o perdido, ele encontra salvação. Por que devemos orar? Porque é por meio da oração que se tem sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 15. O texto, ele nos diz, Tiago capítulo 1, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ainda não é esse texto, eu acho que eu errei aqui a citação. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera a ser-lhe-á concedido. Veja, por que devemos orar? Para obter sabedoria de vida. E sabedoria aqui, irmãos, é diferente de conhecimento. Conhecimento muitos podem ter, mas a sabedoria não. Porque o temor do Senhor é o princípio do saber. Só tem sabedoria quem teme a Deus, quem busca a Deus, quem fala com Deus, quem tem uma vida com Deus. Conhecimento todos podem ter, mas sabedoria só aqueles que buscam ao Senhor. Por que devemos orar? Porque é por meio da oração que um desviado é restaurado. Tiago capítulo 5, verso 16 a 20. O texto nos diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei, e aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecado. Por que devemos orar? Porque é por meio da oração que um desviado pode voltar para o caminho do Senhor. Olha o poder da oração, irmãos. Por que devemos orar? Porque é por meio da oração que os santos se fortalecem. É por meio da oração que há fortalecimento espiritual. O livro de Judas, no versículo 20. Judas, versículo 20. Eu digo só o versículo porque só tem um capítulo, viu? Olha,
Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, porque devemos orar para nos fortalecer a fé, buscando a santidade, orando, edificando no Espírito Santo. Por que devemos orar? Porque é por meio da oração que enviamos um missionário para o campo. Mateus, capítulo 9, versículo 8. Hoje os irmãos estão lendo a Bíblia, né? Estão folheando, né? Olha o exercício. Mateus, capítulo 9, verso 38. Devemos orar, porque é por meio da oração, irmãos, que os missionários são enviados para outros campos, para fazer a vontade do Senhor. 9:38, Mateus. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Através de que Deus vai enviar trabalhadores? Através de que Deus vai enviar pastores? Através de que Deus vai enviar líderes, trabalhadores para a seara? A seara aqui é o campo, é o mundo. Deus vai enviar através da oração. Tudo é por meio da oração. Tudo. Não há nada que não seja por meio da oração. Por que devemos orar? Porque é por meio da oração que os doentes são curados. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 15. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 15. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam o quê? Oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Devemos orar para que os enfermos sejam curados. Devemos orar para que os pecadores se arrependam dos seus pecados. E devemos orar para que as pessoas possam encontrar o Senhor em suas vidas. E por último, por que devemos orar? Porque é por meio da oração que Deus realiza o impossível.